do Cristo planetário vos envolva neste momento de profundas transformações que antecedem um novo ciclo para a Terra. Estamos encerrando o ano de 2025 sob os ventos intensos da transição espiritual do orbe. A humanidade, ferida em seu orgulho e sedenta de sentido, vê-se diante de revelações que abalam estruturas antes tidas como sólidas. As máscaras sociais, os disfarces da vaidade e da ambição começam a ruir diante da luz que tudo revela. O que antes era oculto agora vem à tona, não para a condenação, mas para a cura. Neste final de ciclo, vemos a violência se alastrar como reflexo da dor contida nos corações. A ausência do evangelho vivo nos lares e nas consciências permite que forças desajustadas ganhem terreno. A época natalina, que outrora resplandecia em fraternidade e espírito de união, tornou-se, para muitos, apenas mais um período de consumo e indiferença. O brilho do Cristo, que outrora iluminava multidões nesta época, hoje é abafado pelas distrações da matéria. Contudo, amados, não nos deixemos abater. É justamente quando as sombras se intensificam que a luz dos servidores de Jesus deve brilhar com maior vigor. O mal apenas se alastra quando o bem se omite. E vós, trabalhadores da última hora, fostes chamados não para fugir à luta, mas para sustentar, com coragem, a bandeira da caridade e da esperança. A aproximação vibracional de corpos celestes como Hercólobos, que cumpre função espiritual de purificação, não deve ser motivo de medo, mas de renovação. Ele não traz o caos, revela o que já estava desequilibrado. Sua missão é limpar o terreno, para que o novo possa florescer. Assim, almas que não mais vibram em sintonia com a terra renovada serão, amorosamente, encaminhadas a outros redutos do universo, onde continuarão sua jornada. Não há castigo, há justiça, não há abandono, há recomeço. A nova era se aproxima, e com ela a promessa de um planeta regenerado, onde o amor será a linguagem predominante. Mas antes da alvorada, é necessário atravessar as sombras da madrugada. Neste ano que finda, vimos o aumento dos desequilíbrios emocionais, a fragilidade das instituições, a revelação de verdades dolorosas e o crescimento do desespero entre os que perderam a fé. O índice de suicídios, de distúrbios mentais, de famílias desfeitas e de jovens sem direção clama por socorro espiritual. E sois vós, servidores do Cristo, os braços da esperança nesta terra em convulsão. A tarefa é grande, sim. As sombras rugem, mas maior é a luz que vos ampara. Amados dirigentes e tarefeiros, mantenham-se vigilantes. O vendaval das mudanças continuará no ano que se aproxima. A espiritualidade superior roga para que vossas casas de oração, vossos centros de serviço fraterno, vossas redes de amparo espiritual se mantenham firmes, como faróis em meio à tempestade. Não temais os ataques. Sabei que estáis protegidos pelos exércitos do bem, mas é preciso que cada um mantenha sua sintonia elevada, sua mente pura e seu coração ancorado em Jesus. Um único pensamento de raiva ou julgamento pode abrir brechas. Um único ato de orgulho pode vos desalinhar. Meus filhos, a vigilância é hoje o maior escudo. Lembrai-vos, a colheita é obrigatória, mas a semeadura ainda está em vossas mãos. Vossos atos de hoje definirão onde estareis quando o portal do novo ciclo se abrir por completo. O ano de 2026 trará mudanças ainda mais evidentes. Veremos a intensificação de fenômenos naturais, o deslocamento de multidões e decisões governamentais que dividirão opiniões. Veremos o espírito da verdade se erguer em meio ao caos e almas despertarem com um chamado súbito e profundo. Muitas quedas virão, mas também muitos levantamentos. E os que souberem manter-se fiéis à missão, mesmo diante das tempestades, serão pilares da nova terra. Não sois poucos, sois muitos, espíritos antigos, preparados em existências passadas, treinados nas colônias espirituais e nos conselhos superiores da luz, que agora retornam ao campo de batalha para a grande redenção coletiva. A Terra está subindo em frequência, mas essa elevação se dá em meio à dor de deixar para trás o velho homem. Muitos ainda resistem. Muitos ainda preferem a mentira reconfortante
a verdade libertadora. Mas não há mais tempo para ilusões. Filhos, amados filhos, mantende o Evangelho vivo em vossos atos. Não basta lê-lo. É preciso encarnar suas verdades, viver seus ensinamentos com humildade, compaixão e renúncia. Lembrai-vos de que não estáis sozinhos. Dr. Fritz e sua equipe seguem atuando em hospitais espirituais, resgatando, curando, reequilibrando. Maria, nossa Mãe Santíssima, envolve a todos com seu manto de amor. E o Cristo vela por vós, ainda que a humanidade tenha, em grande parte, esquecido dele. Reacendei a imagem do Mestre nos lares. Falai de Jesus aos pequeninos. Cantai os louvores da esperança. Amai sem distinção. Perdoai sem demora. Servi sem esperar aplausos. Porque a nova terra será edificada não com palavras, mas com ações de luz. Que neste fim de ano, ao invés de presentes, possais ofertar o perdão. Ao invés de banquetes, possais repartir o pão com quem chora. Ao invés de ilusões, possais viver a verdade. E ao olhardes para o céu na virada do calendário, saibam que vos observamos, torcendo e trabalhando por cada passo de vossa redenção. Coragem, filhos. A vitória da luz já está escrita. Mas depende de cada um escolher estar entre os que iluminarão o novo mundo. Que Jesus vos abençoe profundamente e que os bons espíritos vos inspirem e amparem em cada decisão. Com infinita ternura e confiança na humanidade, Dr. Bezerra de Menezes. Pelo alto, a serviço do Cristo. Filhos da divina luz, ergamos nossos corações em gratidão. Este manifesto, embora temperado em serenidade, ressoa com os gritos de almas que sofrem frente aos desafios devastadores que permeiam nosso mundo. A humanidade, muitas vezes, se balança pelos erros cometidos, pelas quedas em abismos emocionais e pelos impulsos rebeldes que os controlam. Devemos ser a voz que consola aqueles que clamam por tranquilidade em meio à tormenta. Despertamos em tempos de incertezas, lembrando-nos de nossa eternidade e buscando nosso antigo trajeto de carinho e compaixão, outrora obscurecido por ódio, vaidade e excessos. A sociedade, seduzida pelo egoísmo e vaidade, precipitou-se numa vertigem de materialismo, esquecendo-se do valor intrínseco da vida. Muitos veem nossa existência como um acaso, uma aparição fugaz num vasto cosmos, sem propósito ou direção. Este olhar superficial propiciou conflitos, onde nações poderosas subjugaram as mais vulneráveis, moldando leis e decretos egoístas. Avançamos tecnologicamente, mas nos perdemos em nossa essência espiritual, muitas vezes rendendo-nos ao ceticismo. Diante de descobertas científicas e do potencial destrutivo que elas poderiam trazer, a humanidade está em uma encruzilhada. Mas, assim como desafios passados que testaram nossa resiliência, o atual nos impulsiona a uma nova fase de evolução. Nestes tempos difíceis, há aqueles que sofrerão, mas a ordem universal sempre prevalece, conduzindo-nos a um futuro de maior entendimento e compaixão. Devemos abraçar aqueles que sofrem, inspirando-os a seguir o caminho da retidão, da fé e da perseverança. E nessa jornada, encontramos auxílio nas forças celestiais, que, como guardiões atentos, nos guiam para o bem maior. Cada desafio, cada obstáculo nos aproxima da luz divina, nos ensinando a valorizar a vida e a nos reconectar com nossa verdadeira essência. A saúde e a prevenção são primordiais. É essencial estar atento aos primeiros sinais de desconforto físico e buscar ajuda quando necessário. Não subestimemos o poder da oração e da conexão espiritual, que reforçam nosso ser e auxiliam na cura. Mantenhamos nossa fé no divino, buscando sua orientação e proteção.
Embora estejamos no início de uma era turbulenta, com a graça do Criador, navegaremos por mares calmos e promissores. Que a divina bênção envolva a todos. Neste mundo em constante transformação, a resiliência é nossa aliada. Ela nos impulsiona a ir além dos limites visíveis, a enfrentar desafios e a redescobrir a essência do amor e da compaixão. Cada experiência, por mais árdua que seja, carrega consigo uma lição, uma oportunidade de crescimento. A solidariedade torna-se, mais do que nunca, uma necessidade. Somente ao estendermos a mão ao próximo, ao reconhecermos a dor do outro como nossa, conseguiremos construir uma sociedade mais empática e justa. Cada gesto de carinho, cada palavra de apoio tem o poder de iluminar as sombras do desespero e do medo. Nesta senda, a educação moral e espiritual se torna o alicerce para o amanhã. As futuras gerações dependem das sementes que plantamos hoje, das ações que tomamos em nome do bem comum. A compreensão de que a mente é o epicentro da criação nos impulsiona a alimentar pensamentos positivos e a cultivar hábitos que elevem nossa condição humana. Assim, encorajo a todos a mergulhar profundamente em sua essência divina, a buscar a paz interior e a irradiar essa paz ao mundo. Que a sabedoria e a graça do Criador sejam nossa constante companhia, guiando-nos em cada passo. Que sejamos faróis de esperança e amor em meio à tempestade, e que juntos, como uma grande família, avancemos em direção à verdadeira harmonia. Que assim seja e assim será. Abençoados sejam todos nós. Sejam bem-vindos ao canal Espírita Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Queridos irmãos, hoje trago palavras de grande importância e urgência. Saibam que estas mensagens são dirigidas a todos, porém, é lamentável que muitos, como de costume, respondam com ironia e desdém, o que só agrava o desgaste dos canais e editores, além de afetar aqueles que estão iniciando o despertar para a verdade. Aqueles que se encontram ao lado do bem-amado Mestre Jesus estão recebendo, já, o que lhe é devido. Tenho que dizer que o tempo acabou. Não dá mais para empurrar todo este estrago com a barriga. É agora. Pergunto aos irmãos qual é o alvo do sistema. O alvo são todos vocês, inclusive as crianças, pois os nossos pequeninos oferecem um tipo de alimento que todos do sistema fazem uso e pagam caro. Ainda jogarão sobre suas cabeças especulações enganosas e criminosas, como se fossem o remédio que salva, como já fizeram. E a maioria, por medo ou por ignorância, aceitou sem reclamar. E hoje, enxergando melhor, está confirmando o desastre dessa escolha, pois os efeitos colaterais surgem e muitas vidas estão sendo ceifadas. Vocês demoram para entender nossas palavras, a história se repete, e a maioria, além de aceitar, defende o sistema e o mal se alastra. O que está por vir? Digo que a faxina não terminou, a separação do joio e do trigo também não. Se uma boa porção de almas despertar, olhar querendo ver, fazer esta conversão e retomar o verdadeiro caminho, muitas profecias serão desativadas, pois onde a luz se faz presente, não pode haver escuridão. Onde Jesus está, o outro Senhor não tem nenhum domínio, e onde o amor atua, os sentimentos negativos são desativados, e o bem vence o mal. Muitos seres do alto escalão hierárquico, atentos, desativam usinas nucleares e evitam a colisão de planetas com a Terra, pois destruição não faz parte do plano divino. Se desejam a vitória, saiam desta lama fétida destes tempos e sem nada deste mundo dual, sem nada do tesouro terrestre,
sem dogmas, sem ídolos religiosos, sem talismãs que não possuem energias de salvação. Aguardem o nosso sinal. Pode acontecer a qualquer momento o start final, e todo o mundo verá o que este sistema fez com a vida em todos os reinos. Caros irmãos e irmãs, escutem com a máxima atenção. Há muito que enfatizamos a necessidade de proteger nossas crianças. Agora, é crucial ser extremamente claro, pois o tempo é escasso. O sistema, que se alimenta do sofrimento, das lágrimas e das lamentações, está enfraquecendo, uma vez que alguns, com coragem, revelaram as atrocidades que ocorrem nos subterrâneos, desde o nascimento até a vida adulta das nossas crianças. Muitos esconderijos foram descobertos e destruídos, e inúmeras crianças foram resgatadas, recebendo tratamentos de alta tecnologia, para recomeçar suas vidas sem as marcas do horror. Com isso, os seres desprovidos de sentimentos que perpetuam esse sistema estão ficando sem o seu alimento. O despertar de muitos e o conhecimento das ações a serem tomadas têm contribuído para essa mudança. No entanto, em um desespero crescente, esse sistema está arquitetando planos para inverter essa situação. Eles planejam invadir creches e escolas, tanto privadas quanto públicas, com o intuito de sequestrar nossas crianças e levá-las de volta ao subsolo. Lá pretendem continuar extraindo o líquido precioso de seus corpos em meio aos abusos cruéis. Não confiem em líderes religiosos e políticos, pois muitos estão imersos neste sistema maligno. Muito já foi revelado, mas que medidas foram realmente tomadas? Portanto, pais, mães, avós, parentes, amigos e irmãos, permaneçam vigilantes e não descuidem um instante sequer de nossas crianças. Os dias que se aproximam serão repletos de tensão, dificuldades e surpresas. A Terra está testemunhando muito caos, destruição e desolação, e sendo palco de uma purificação universal. Sob a superfície desse tumulto, existem leis cósmicas que regem a existência e que, se não fossem obedecidas, a vida não teria lugar. O caos não é restrito a uma região, mas abrange toda a criação, e sua finalidade é a libertação das almas aprisionadas. A destruição não é o único caminho, mas é um meio que se revela necessário para despertar aqueles que há milênios se encontram adormecidos. Temos tentado conectar-nos com vocês para provocar esse despertar, mas a resistência tem sido imensa. Muitos avatares, incluindo Jesus, vieram com a missão de iluminar e foram recebidos com dureza. Perguntam por que não usamos métodos mais eficazes. A resposta é que estamos enfrentando uma profunda resistência e sofrimento generalizado, e o caminho para a libertação é muitas vezes desafiador. O processo de purificação abrange não apenas a Terra, mas também cada um de vocês. Seus corpos, mentes e emoções estão sendo limpos e renovados. Muitas vezes, vocês se deixam influenciar por informações errôneas e alimentam, sem perceber, o sistema que visa manter a escuridão. A verdade é que vocês já são livres, criados pelo Todo-Poderoso com essa liberdade intrínseca. No entanto, pelas escolhas feitas, muitos aceitaram uma prisão de segurança máxima e sustentam o sistema de mentiras. Para reverter essa situação, peço que se recolham em silêncio, que orem e criem um escudo de luz ao redor de seus corações. Desconectem-se das fontes de desinformação e elevem seus pensamentos à vitória de Jesus, que ainda está presente entre vocês, não como um mártir, mas como uma força que guia e espera o cumprimento da sua missão. A verdade está acessível, mas vocês têm optado por confiar em seres imperfeitos e ignorantes da verdadeira redenção. O tempo para adiar já se esgotou. A faxina do planeta e a separação do joio e do trigo ainda estão em curso. Se um número significativo de almas despertar e seguir o verdadeiro caminho, muitas profecias poderão ser evitadas. Onde há luz, a escuridão não pode prevalecer, e onde o amor reina, o mal é desativado. Sinto que é vital que se libertem das ilusões e do mundo material, dos dogmas e dos ídolos. Esperem pelo sinal e preparem-se para o grande dia, que pode ocorrer a qualquer momento.
Nossa missão é salvar a Terra e toda a vida que nela está aprisionada, e cada palavra contém uma chave para a tão esperada liberdade. Sim, irmãos e irmãs, conforme vosso pensamento, assim se materializa a realidade. Ao invés de reclamar, devo insistir em que agradeçais. A energia da gratidão é, de fato, a que mais abre os caminhos para a salvação e o resgate. Muitos entre vós estão perdendo a fé que remove montanhas, conforme nos ensinou o grande instrutor. Amados, não aceiteis oferta alguma do maligno, pois já possuís a capacidade de discernir a presença do mal e o poder de vos afastar dele. Repetimos frases e ensinamentos para despertar-vos plenamente, pois sem esse despertar, continuareis a batalhar na escuridão, ferindo-vos e estendendo as mãos na expectativa de milagres que não ocorrerão conforme esperais. Compreendo que estas palavras possam parecer duras e dolorosas, mas é necessário derrubar as muralhas que vos separam da verdadeira vida. Sem isso, repetireis erros e escolhas que vos mantêm aprisionados em um sistema onde o sofrimento é perpetuado pelos mesmos de sempre. As teias da mentira são intrincadas e envolvem-vos sem que questioneis. Amados irmãos, a quem estáis a seguir? A quem prestais vossos cultos e depositais vossas vidas? Sabeis que sois os senhores de vossos destinos e que possuis o poder de escolha. Chegastes ao momento decisivo, onde a tensão entre luz e trevas é grande e inescapável. A mídia vos enche de medo e descrença, tornando-vos vulneráveis e afastando-vos da verdade e da libertação. Mas este planeta, de fato, pertence à verdade e à luz, e a Jesus. Ele proclamou: basta, chega, não há mais como manter uma existência que clama por equilíbrio e paz. Unamo-nos a ele, exclamando também: basta, chega de escuridão. E escolham um novo caminho, pois ainda há tempo de redimir as sendas onde iniquidades foram semeadas. Vossos corações atualmente encontram-se feridos, e neste estado não há espaço para a verdadeira felicidade. Toda a terra e seus reinos estão passando por transformações profundas e necessárias. Este momento reafirma o ensinamento de Jesus para aqueles que estão prontos a romper com as cadeias que os aprisionaram por milênios. Amai-vos. Amai-vos mutuamente, desfazendo as barreiras que vos separam. Este é o tempo da redenção. As preces não ficarão sem resposta, mas lembrai-vos sempre de que justiça e caridade são uma só essência. A proposta dos planos elevados é resgatar todas as almas. Revelações dos altos planos vos exortam: orai e confiai. As palavras do grande mestre ressoam no coração dos despertos. O tempo é curto. Voltem-se para ele, pois a nave Jerusalém já se encontra ao redor do planeta, pronta para acolher todos que escolhem seguir o caminho por ele indicado. Todas as correntes de luz estão em ação, formando uma grande egrégora de luz e amor, o único poder verdadeiro. A espiritualidade se aproxima para despertar toda a humanidade, e especialmente o Brasil, a terra do Evangelho do nosso Senhor. Estais à beira da libertação, prestes a receber o galardão prometido por ele. Os guardiões do mundo espiritual estão se desdobrando para despertar cada um de vós. Nas dificuldades que balançam vossas vidas, lembrai-vos de Jesus, o divino amigo. Deus não abandona seus filhos no meio do caminho, e mesmo os mais rebeldes recebem sua assistência. Soltai tudo que é terrestre e material e cuidai com mais zelo de vossas almas. Refleti sobre questões espirituais e mergulhai nas energias que tentam resgatar-vos. Sejam humildes, mas decididos a combater a escuridão, pois apenas no caminho do bem e do amor podereis conhecer o único poder. A paz não se constrói com sofrimento, massacres ou mortes coletivas. Vós sois uno, apressai vossos passos. Buscai primeiro o reino de Deus, e o mais vos será concedido por acréscimo de misericórdia. Assim está escrito. Com amor e luz, Bezerra de Menezes.
Aceitem as nossas vibrações de amor e paz para hoje desse irmão de alma. Não procurem amor e paz fora de vocês, e nem no amor e na paz passageiros. Neste universo de dualidade, amor e paz são como folhas novas numa árvore frondosa. Logo as folhas murcham e caem de seus galhos, vindo em seguida, como os sentimentos, a decepção, a frustração e a depressão. Doença essa muito comum nos dias de hoje. Como vosso irmão e guia espiritual, sinto o dever de adverti-los sobre as ilusões que vos cercam, pois elas são apenas enganos que vos mantêm aprisionados em uma realidade de opressão e submissão. Conhecido em vários lugares como o médico dos necessitados, reitero que minha missão é curar as almas que se debatem nas sombras desta era de transição planetária. É imperativo que busquem um renascimento espiritual, tal qual a fênix, emergindo do lamaçal e da obscuridade para serem iluminados e revitalizados pela luz do sol, alcançando assim uma existência plena e iluminada. Reconheço a magnitude do desafio que enfrentam nessa transição, pois exige de vocês a libertação de tudo aquilo que até agora vos segurou. Apegos a objetos, relações familiares, amores e bens materiais. É essencial soltar completamente esses laços. O divino, em sua forma mais pura e poderosa, reside dentro de cada um de vocês. Ele está em tudo, mas não será encontrado no mundo externo. A jornada começa ao descobrir essa presença sagrada em vossos próprios seres, reconhecendo que vocês e o Todo-Poderoso são uma mesma energia, um único fluxo de existência. Essa compreensão permite que encontrem essa força divina em todas as coisas e em todos os seres. Esta verdade é o que as forças das trevas não desejam que descubram, pois tal conhecimento significaria o fim de seu controle oculto. Com essa realização, vocês se libertarão das correntes invisíveis que os prendem, vendo além das ilusões e manipulações deste mundo. Vocês percebem este jogo de enganos e verdades ocultas? Queridos irmãos e irmãs, é inegável que vivemos tempos de grande aceleração, e muitos de vocês desconhecem as terríveis realidades ocultas que afetam os mais vulneráveis entre nós, nossas crianças. Estes pequenos seres, que deveriam ser o foco de proteção e cuidado por parte dos governantes e dos líderes religiosos, estão sendo negligenciados. Infelizmente, muitos desses responsáveis por garantir sua segurança e bem-estar pouco ou nada fazem para defendê-los. Há um silêncio em todas as partes do mundo, uma indiferença que permite que tal absurdo persista. É imperativo que reconheçamos esta realidade e entendamos que o mundo não pode continuar neste caminho. Precisamos de uma mudança urgente, uma transformação que comece com a consciência e a ação de cada um de nós para proteger e nutrir nossas futuras gerações. Atualmente, o caos permeia o mundo e a dor se espalha por toda a Terra. Aqueles que têm a capacidade de ver e ouvir verdadeiramente compreendem a gravidade da situação. Com profundo respeito e admiração pelos voluntários da rede de resgate, afirmo que estamos unidos nesta jornada. Não temam, pois tudo eventualmente se transformará. Mantenham-se em oração, busquem o silêncio, afastem-se das mídias que os distanciam da luz e os conduzem à escuridão. Os céus proclamam com urgência: chega, é o suficiente. Quanto tempo mais devo aguardar a vossa transformação? Se conseguirem compreender minhas palavras, perceberão que são seres únicos, repletos de luz. Esta força reside em vocês. Vocês formam a maioria e constituem o grandioso exército de Jesus, onde a verdade, o silêncio e a quietude são armas inestimáveis. Por isso, insisto e repito nossas mensagens inúmeras vezes, para que a essência do que transmitimos seja plenamente entendida. Não se espantem se, a partir de agora, começarem a emergir verdades que estavam ocultas, secretas, intencionalmente encobertas e sobre as quais se mentiu, enquanto os segredos guardados em armários começam a revelar-se e a cair de seus esconderijos. Estamos vivenciando um poderoso influxo de códigos de luz solar emanados de sóis além dos nossos, que irá iluminar tudo, e isso significa literalmente tudo, tanto no interior
quanto no exterior. Muitos trabalhadores da luz estão começando a sentir, e já sentem, este chamado para uma ação mais elevada em múltiplas dimensões da alma. Muitos de nós estamos preparados para este trabalho há milhares de anos terrenos e em termos cósmicos. Somos a equipe de solo, a força-tarefa, e, na verdade, não somos limitados pelo físico. Nossas almas transcendem essas amarras e sempre transcenderam. É importante entender que o corpo físico pode ter dificuldades em acompanhar as transformações que estão ocorrendo e continuarão a ocorrer em uma velocidade superquântica, uma força irresistível. Mas este processo é carregado de amor, fluidez e flexibilidade. Mergulhe mais profundamente, pois sua alma agora está se unindo aos agrupamentos monádicos, expandindo a capacidade de se elevar a esta significativa ocasião e de prestar o mais elevado serviço amoroso de formas cada vez mais abrangentes. Frequentemente, você ficará surpreso com o que é capaz de se tornar, ao permitir que se expanda e seja elevado ainda mais ao seu verdadeiro eu anímico, à medida que o conhecimento e as habilidades infinitas de sua alma vêm à tona. Esta é a revolução interior, a transição completa para frequências vibracionais mais altas, das quinta à sétima dimensões, e o renascimento da alma cósmica consciente dentro de você. A luz está disponível para todos, mas muitos ainda se deleitam na escuridão. Mas nós estamos aguardando com esperança, sabendo que eles virão no tempo de cada um. Fiquem na paz. Recebam a luz que ilumina e cura e que transcende toda a materialidade. Que Jesus nos abençoe. Bezerra. Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e se inscreverem em nosso canal, ativando as notificações. Filhos amados embaixadores do Cristo, irmãos em jornada nas estradas do tempo, eu sou vosso servo, vosso irmão menor, Bezerra de Menezes, e venho mais uma vez, pelos sopros suaves do pensamento elevado, vos falar em nome daquele que governa os mundos com a sabedoria de 1000 sóis e o amor que não conhece fronteiras. Não esmoreçais, filhos da luz, ainda que os ventos soprem ásperos e os dias se tornem espessos de sombras, jamais permitais que a fé se vos apague do coração. A fé, este archote divino, é chama eterna que vos foi concedida antes mesmo do primeiro passo na carne. E se a dor vos alcança, se a confusão vos cerca, sabei que isso não é obra da luz, mas resultado das escolhas feitas ao longo do caminho, muitas vezes sob o véu do ego, sem o farol do discernimento que a oração e o silêncio do Espírito propiciam. Este trabalho que realizamos, filhos meus, esta obra silenciosa e sagrada de amor e luz em favor de todas as formas de vida, tem gerado frutos benditos. Os corações adormecidos, em número crescente, começam a despertar, e é com imensa ternura que os vemos, ainda trêmulos e deslumbrados, divisarem na penumbra do mundo as fagulhas cintilantes que partem da alma de seus irmãos também em despertar. Oh, que cena sublime! É como ver estrelas brotarem em meio a um céu antes nublado. O Mestre, nosso guia celeste, é o grande condutor desta obra. Tudo em torno dele se ordena em ritmo perfeito, pois dele emana a música que sustenta a harmonia dos céus. Não vos iludais, amados. Ele nunca prometeu palácios de pedra ou tronos de ouro. Seu reino não é deste mundo de formas transitórias. Ele mesmo o disse, com a autoridade de quem nada deseja reter para si. Meu reino não é deste mundo. Por que então tantos se deixam seduzir pelos que se dizem seus representantes, mas vivem como príncipes nas cortes do ego, negociando fé, vendendo ilusões, trocando o pão da verdade por migalhas envenenadas? Voltem, filhos pródigos, voltem! Ainda é tempo.
Ainda há oportunidade de retornar à seara com o coração rendido ao amor verdadeiro, abandonando os pactos com sistemas corrompidos que vos fazem mendigos da matéria, quando sois herdeiros legítimos da graça eterna. Deixai os partidos dos homens, deixai as trincheiras da dualidade e da discórdia, pois o verdadeiro servo da luz não empunha bandeiras, senão a do amor universal. Vibrai luz. Sim, vibrai luz. Este planeta clama por vossa vibração elevada, pois os reinos da terra sofrem sob o jugo de falsos pastores, que, dizendo-se em nome da luz, operam em nome de seus próprios interesses. O Cristo cósmico, em missão redentora, não veio trazer conforto aos que se acomodam na sombra. Ele veio despertar os que, mesmo na luta, querem a verdade. Disse ele: não vim trazer paz, mas espada. Não a lâmina do ódio, mas o verbo que corta a ilusão. A palavra que separa o joio do trigo, mesmo dentro de uma mesma casa, pois o despertar nem sempre acontece ao mesmo tempo para todos os que convivem. E então vos pergunto com amor paternal, se dizeis servir ao Eterno, por que vossos atos não curam, não elevam, não transformam? Por que, em vez de libertação, criam mais grilhões? O ciclo de dor não cessa enquanto não cessardes as causas. Estais presos às rodas kármicas, porque insistis em repetir os padrões que geram sofrimento. É chegada a hora, meus filhos, hora de enxergar, com olhos da alma, que a luz nunca vos abandonou. Está convosco e em vós. Sede luz. Não vos iludais com a aparência de escuridão, pois ela não tem substância própria. É apenas a ausência da vossa própria emanação luminosa. Brilhai. Brilhai como foi prometido, como foi previsto, como é vosso destino. Mas retornai à casa do Pai com mãos limpas e corações purificados. Não trazeis convosco as larvas mentais formadas por ódio, inveja, orgulho, luxúria e medo. Estes pensamentos densos são os vermes do espírito. Deixai-os no caminho. Vinde com vestes alvas de humildade, com os olhos lavados pelas lágrimas do arrependimento sincero, com os braços abertos para o abraço fraterno. Vigiai, irmãos. Vigiai com redobrada atenção. O inimigo de Jesus não veste trajes grotescos. Ele se apresenta com promessas sedutoras, curas fáceis, riquezas instantâneas, liberdade sem responsabilidade. Mas seus elixires são veneno para a alma. Não aceiteis essas dádivas disfarçadas. O que é real não se corrompe com o tempo, não se compra com ouro, não se vende com palavras. Lembrai-vos, o divino amigo não deixou religião, não ergueu templo, não nomeou sucessores. Deixou um caminho. E esse caminho é o amor que se entrega sem exigir. É o perdão que liberta sem cobrar. É a misericórdia que acolhe sem julgar. Segui por ele e encontrareis a paz que as religiões não puderam vos dar. Nada vos pertence neste mundo. Viestes nus e assim partireis. Levareis convosco apenas o que houverdes feito de bom, as sementes que espalhastes, os prantos que consolastes, os irmãos que amparastes. É isso que constituirá a vossa herança verdadeira. Não temais o que virá. A humanidade está em parto. A dor antecede o nascimento de uma nova era. Tudo está no compasso do plano divino. Cada lágrima tem sua medida, cada espinho, sua função. Jesus está à frente das legiões da luz. Ele comanda cada movimento, cada ajuste, cada revelação. O que parece caos é, na verdade, arranjo oculto, onde o bem se firmará como alicerce. Orai, orai, orai. Não vos canseis de orar. Vossa oração, mesmo que simples, alcança esferas sublimes e acende estrelas no invisível. É por meio delas que nós, trabalhadores do Cristo, vos alcançamos. Durante vossos encontros fraternos, em nome do Mestre, nós, enfermeiros do amor divino, depositamos nos vossos copos e jarras um elixir espiritual, essência de cura e refazimento para vossos corpos exaustos e vossas almas combalidas. Coragem, filhos do bem. Coragem, embaixadores do Cristo. Ainda não é o fim. A vitória se dará quando ele, o pastor das almas, olhar para o Pai e dizer: está consumado.
Até lá, permaneçamos em trabalho, em esperança, em amor. Feliz renascimento a todos vós. Que a vossa nova aurora seja tecida com fios de luz e que possais, enfim, reconhecer-vos como parte inseparável do todo. Eu sou, nós somos, permanecei em paz. Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. É com profunda felicidade e expectativa que me dirijo a vocês novamente, partilhando sentimentos de afeto e otimismo. Que a serenidade e a graça divina nos acompanhem, orientando nossas ações e clareando nossas trajetórias. Amigos, o amor é uma potência sublime, portador de prodígios. Reside em nós como uma centelha sagrada, unindo-nos uns aos outros e ao divino. Pelo amor, temos o poder de reformar nossas existências e o ambiente ao nosso redor. Nestes dias de agitação, torna-se crucial fomentar o amor em nossos seres. Devemos praticar a compaixão, a gentileza, a paciência, recordando que herdamos o amor divino. Nossa conduta afetuosa nos fortalece e nos prepara para superar obstáculos. Nos últimos dias, vocês refletiram sobre o amor e seu impacto em suas vidas. Absorveram as mensagens compartilhadas, sentiram a calidez do amor e permitiram que ele ressoasse em suas emoções mais íntimas. Deixem esse amor invadir seus corações e os transformar em faróis de luz, iluminando o mundo. Embora a noite possa ser profunda e sombria, é vital nos transformarmos em astros, espargindo a luz do amor para dissipar as trevas. Jesus nos convoca há milênios, e agora é o momento de agirmos sem demora. É tempo de acender a chama do amor, renovando as terras áridas deste mundo, preparando-o para uma nova era. Não percam a chance de amar. Frente às adversidades, resistam à tentação de responder com rancor. Sejam pacificadores, portadores da verdade, mas nunca algozes da vida alheia. Agora é o tempo de instaurar na terra os ensinamentos de Jesus, edificando um mundo baseado no amor e na fraternidade. Avancem, valorosos emissários da luz. Nada deve obstruir a glorificação dos ideais que vibram em seus corações e se manifestam através de suas ações. O Mestre nos aguarda, e é hora de prosseguirmos com determinação e fé. Expressamos nossa gratidão, Senhor, e rogamos que continue a nos abençoar, bem como a todos os que retomam suas atividades cotidianas. Que permaneçam fiéis aos preceitos do amor até a libertação final. Que a paz do amor de Jesus nos envolva sempre, sustentando e fortalecendo nossa jornada. Com um abraço caloroso, expresso meu amor e gratidão a todos vocês, meus estimados filhos do Espírito. Que o amor fundamente nossas ações e norteie nossas decisões na vida terrena. Com o amor, superamos dificuldades, curamos feridas e edificamos um mundo melhor para todos. Lembramos que amar exige esforço, empatia e, sobretudo, humildade. É necessário perdoar, renunciar ao egoísmo e olhar o próximo com compaixão. É preciso estender a mão aos que precisam, acolher os desabrigados e confortar os aflitos. Neste período de mudança, num mundo sedento por transformação, somos convocados a ser agentes dessa metamorfose. Cada um de nós deve acender a chama do amor nos corações alheios. Pequenas ações podem causar um impacto significativo na vida de outrem. O amor não espera por condições perfeitas. É uma escolha constante. Podemos optar por amar familiares, amigos, vizinhos e até aqueles que consideramos adversários. O amor transcende barreiras, não distinguindo cor, credo ou classe. Portanto, prossigam, amados filhos, com coragem e determinação. Sejam luminares na escuridão, disseminando amor, compaixão e esperança. Sejam exemplos vivos do amor de Jesus.
mostrando em ações o poder transformador dessa força celestial. Quando os desafios surgirem, lembrem-se de que não estão sós. Jesus nos acompanha, orientando e fortalecendo. Ele é o paradigma de amor e misericórdia, e em sua presença encontramos a energia. Filhos amados, que a paz do Cristo, nosso Mestre e amigo, se derrame agora como chuva mansa sobre vossas almas sedentas. Que essa paz penetre vosso íntimo, dissolvendo ansiedades, suavizando dores e reerguendo vossas forças. Hoje venho até vós por permissão do alto, não para trazer temor, mas para acender a luz do discernimento e da preparação. Recebi, em assembleia de espíritos dedicados à tarefa do Cristo, orientações que agora devo transmitir ao coração de cada um que se sinta chamado. Estamos, meus filhos, atravessando o momento mais decisivo desta geração. Não se trata de um tempo qualquer, mas de um ponto de virada na história espiritual do planeta. Tudo o que antes era lento e gradual, agora se acelera. Tudo o que estava oculto começa a se revelar. E no centro dessa transição, o Brasil, terra amada, escolhida para ser o coração espiritual do mundo, vive a aproximação de acontecimentos de grande magnitude, que não se limitarão às fronteiras físicas, mas repercutirão nos campos invisíveis que sustentam a vida humana. O que se aproxima não é um único evento isolado, mas um conjunto de movimentos, alguns suaves, outros intensos, que juntos abrirão o caminho para o cumprimento da missão sagrada desta nação. São ondas que virão em sucessão, cada uma trazendo consigo uma lição, uma depuração, uma oportunidade. Primeiro, a vida começará a tocar vossas portas com sinais, avisos sutis e inquietações que nem sempre sabereis explicar. É como o vento que se levanta antes da tempestade, balançando as folhas e anunciando mudanças. Haverá em muitos a sensação de que algo está para acontecer, e é nesse momento que o perigo do medo e da distração se apresentará, pois o medo paralisa e a distração afasta a alma de seu ponto de equilíbrio. Por isso vos digo, vigiai. Vigiai o pensamento, para que ele não se torne ninho de inquietações infundadas. Vigiai as palavras, para que não se tornem instrumentos de discórdia ou pessimismo. Vigiai o coração, para que nele permaneça acesa a chama da esperança. À medida que o processo avança, a purificação se tornará mais profunda. As estruturas humanas políticas, econômicas, sociais e até religiosas serão abaladas. Muitas verdades virão à tona, e tudo aquilo que foi construído sobre alicerces falsos será exposto. Não é o mal triunfando, mas sendo revelado para não mais governar. Haverá dias em que parecereis caminhar em terreno instável. Notícias correrão rápidas e nem sempre serão portadoras de paz. Mas lembrai-vos, aquilo que treme e cai é porque não podia permanecer. A limpeza é sempre desconfortável para quem está habituado ao que já existe, mesmo quando o que existe é imperfeito. Quando a luz se intensificar, começareis a ver o mundo com outros olhos. Ideias que antes pareciam estranhas ou distantes se tornarão claras como água pura. Verdades que eram sussurradas nos cantos serão proclamadas nos espaços abertos. Será como se, de repente, um véu fosse retirado dos olhos e das consciências. Muitos perceberão que o que sustentava suas vidas status, acúmulo de bens, aparência social, não passa de poeira ao vento. Outros, antes descrentes, sentirão no íntimo que a fé não é um adorno, mas uma necessidade vital. A consciência coletiva, como se acordasse de um longo sono, começará a questionar: para onde estamos indo? Qual é o verdadeiro sentido da vida? O que realmente importa?
Vereis famílias inteiras repensando sua rotina, deixando de lado o supérfluo para se dedicar ao que é essencial. Jovens trocando a busca ansiosa por sucesso material por causas que nutram a alma, comunidades unindo forças para cuidar dos mais frágeis, mesmo sem incentivo do poder público. Mas nem todos reagirão da mesma forma. Alguns se apegarão ainda mais ao que está se desfazendo, tentando segurar as ruínas com as próprias mãos. Vereis líderes buscando manter antigos privilégios, mesmo quando tudo ao redor clamar por renovação. Instituições insistindo em regras mortas, incapazes de sustentar a vida nova que se anuncia. Haverá quem negue as mudanças, fechando os olhos para não encarar a luz, como quem teme o amanhecer porque viveu por muito tempo no abrigo da noite. Outros, porém, abrirão o coração, aceitando o chamado da mudança. Serão homens e mulheres que, mesmo em meio à dor, escolherão perdoar, que trocarão o ódio pela reconciliação, que abandonarão disputas inúteis para estender a mão ao próximo. Ouvireis relatos de vizinhos que antes se evitavam e passarão a partilhar a mesma mesa, de comunidades que se unirão para transformar terrenos abandonados em hortas coletivas, de corações que, antes duros como pedra, se tornarão fontes de compaixão. Será um tempo de escolhas profundas e silenciosas que cada alma fará diante de si mesma e diante de Deus. Não haverá tribunais humanos capazes de julgar essas decisões, pois elas ocorrerão no íntimo, onde só o Criador vê. E por fim, meus filhos, virá o momento em que a transformação atingirá seu ponto máximo. É por isso que vos peço, não espereis o vendaval para reforçar as paredes da casa. Fortalecei-vos agora. Afastai-vos das distrações que drenam vossas forças e vos afastam do essencial. Reuni vossas famílias em oração. Buscai reconciliação com aqueles de quem vos separastes. Oferecei ajuda silenciosa aos que necessitam, sem esperar reconhecimento. Lembrai-vos de que cada ato de amor, por menor que pareça, é uma semente plantada no solo da nova era, e cada pensamento elevado é um tijolo colocado na construção do mundo que virá. E aqui vos deixo um convite. Escrevei nos comentários desta mensagem vossos nomes, cidades e pedidos. Não é mera formalidade, é um gesto de entrega, um ato de confiança, para que, sob a proteção dos mentores espirituais, possamos levar luz e amparo a cada coração aqui lembrado. Senhor da vida, Mestre Jesus, amigo fiel de nossas almas, nós te louvamos nesta hora em que o teu chamado ecoa sobre a terra, acordando corações e preparando os caminhos para um novo amanhecer. Viemos colocar diante de ti o Brasil, terra que escolheste como altar do Evangelho e coração espiritual do mundo, para que cumpra a missão sagrada que lhe foi confiada. Vivemos, Senhor, não um tempo qualquer, mas a hora decisiva desta geração. O compasso da história se acelera, verdades ocultas começam a se revelar, e ondas de transformação, suaves e intensas, se sucedem como o mar que avança sobre a praia. Dá-nos discernimento para perceber os sinais antes que a tempestade rompa plenamente. Livra-nos do medo que paralisa, da distração que nos afasta do essencial, da palavra impensada que semeia divisão. Ensina-nos a vigiar pensamentos, lábios e corações, para que mesmo nas noites mais frias mantenhamos acesa a chama da esperança. Sabemos que as estruturas humanas serão abaladas e que muitas verdades virão à tona. Ajuda-nos a compreender que nada cai sem que algo mais sólido possa ser erguido. Quando o véu for retirado dos olhos e as consciências despertarem, que possamos abraçar a luz sem medo. Senhor, olha pelas famílias brasileiras, que aprendam a trocar a busca ansiosa por acúmulo pelo cultivo da fraternidade, pela educação moral dos filhos, pelo cuidado dos idosos, pela partilha de pão e palavra amiga. Que os jovens, tocados por teu espírito, se levantem para construir alternativas vivas e amorosas, e que comunidades inteiras se unam para amparar os mais frágeis. Sabemos que nem todos responderão ao teu chamado. Alguns resistirão, tentando segurar o que se desfaz. Outros se apegarão a privilégios injustos. Mas haverá aqueles que abrirão o coração,
que trocarão ressentimento por perdão, ódio por reconciliação, indiferença por serviço. Multiplica, Senhor, esses corações e forma redes de luz sobre este país. Quando vier o tempo das dores que antecedem o parto da nova era, com crises que revelam a fragilidade das falsas seguranças e acontecimentos que despertam solidariedade, mantém-nos firmes, de mãos estendidas, de joelhos em oração. Purifica, Senhor, a alma do Brasil. Remove ideias que dividem, práticas desonestas e estruturas opressoras. Planta ideais que unam, ações que edifiquem e luz que afaste as sombras. E nós, Senhor, desejamos ser parte ativa desta obra. Que cada ato de amor seja semente plantada na nova era e cada pensamento elevado seja tijolo na construção do mundo que virá. Recebe nossos nomes, famílias e pedidos e que, sob a proteção dos mentores de luz, possamos dizer, no dia da grande transformação: eu ajudei a erguer a luz. Que assim seja. Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e se inscreverem em nosso canal, ativando as notificações. Filhos da alma, que o Divino Mestre Jesus, o Sol da Imortalidade, vos envolva em sua paz bendita. Eis que se abrem os véus do tempo e do âmago da espiritualidade superior ressoam os clarins de alvorada, anunciando a marcha da nova era, onde o amor há de reger os destinos humanos. Como arautos da luz, somos convidados a sair das sombras interiores e renascer para o Cristo, para que, por meio da fé viva e da caridade operante, preparemos a terra para os dias gloriosos da regeneração. É com humildade e reverência que vos trago, em nome dos Espíritos do Senhor, algumas considerações sobre o tempo presente, os desafios da travessia e a luminosa missão que nos aguarda. Filhos queridos, muitos já ouvistes falar do tempo da transição planetária. Muitos o esperam, outros o temem, e há os que, por ignorância ou desânimo, negam-lhe os sinais. Todavia, os fatos que se desenrolam ante vossos olhos não deixam dúvidas. Viveis os dias profetizados pelos emissários do Senhor, quando as estruturas do mundo antigo ruem, a fim de que a renovação espiritual possa emergir. Não se trata de castigo ou punição divina. Deus é Pai, é amor, é misericórdia. A dor que sacode o mundo é fruto da resistência dos homens em reformar-se à luz da verdade. São os gritos do orgulho ferido, da vaidade frustrada, da rebeldia espiritual diante das leis eternas. As convulsões sociais, as crises morais, os abalos familiares, os conflitos entre nações, não são mais do que o espelho da alma coletiva em processo de purificação. É a febre que denuncia a enfermidade e prepara a cura. Por isso, não vos amedronteis. Antes, buscai compreender com os olhos do Espírito. Lede os acontecimentos com os códigos do Evangelho, e vos será mais fácil manter a serenidade enquanto as sombras se dissipam. Dentre os povos da terra, foi o Brasil coração do mundo e pátria do Evangelho, aquele escolhido pela espiritualidade maior para desempenhar papel decisivo neste novo ciclo planetário. Filhos do Cruzeiro, não vos iludais com o materialismo que vos cerca, nem com os escândalos que mancham as instituições humanas. Por trás do véu da aparência, operam silenciosamente os emissários da luz, preparando o terreno onde a sementeira do Cristo florescerá em plenitude. É neste solo bendito
que reencarnaram milhões de espíritos comprometidos com a transformação do orbe. Aqui, os corações sensíveis à verdade se unem, em nome do bem, para irradiar os princípios eternos da justiça, da tolerância e da fraternidade. Vós que estáis entre esses espíritos chamados, recebestes do alto a honra de renascer neste tempo e nesta terra. Sois os trabalhadores da última hora, os arautos da nova era, os divulgadores do Consolador prometido. Sede fiéis, pois, à tarefa que vos foi confiada. Nunca, em tempo algum, foi tão estreita a ligação entre o plano físico e o plano espiritual. Os dois mundos se tocam, se fundem, se comunicam com liberdade cada vez maior. De um lado, as falanges do bem operam incessantemente para sustentar os lares, os grupos, os centros, as instituições comprometidas com a verdade. De outro, os agrupamentos de almas sofredoras, que ainda se aferram aos vícios da matéria, agitam-se em desespero, tentando perpetuar a dominação sobre os encarnados. Estais no meio do campo de batalha entre luz e sombra. Vossos pensamentos, vossas palavras, vossas ações contribuem para um lado ou para o outro. Por isso, vigiai. Orai com sinceridade. Cultivai pensamentos elevados. Perseverai na prática do bem. Os espíritos das sombras não suportam a vibração do amor. Eles recuam ante a firmeza da fé e o testemunho da caridade. Erguei-vos, pois, em espírito e verdade, e marchai com Jesus como soldados da luz. Filhos bem-amados, cada um de vós possui uma missão no contexto da transição. Uns, a missão silenciosa no lar, como mães abnegadas, pais responsáveis, filhos respeitosos, irmãos devotados. Outros, a missão pública como divulgadores do Evangelho, trabalhadores das casas espíritas, mediadores da paz nas ruas e instituições. Mas todos, sem exceção, são chamados a viver, com autenticidade, os princípios do Cristo. De que adianta pregar se não se vive? De que serve conhecer se não se ama? A missão da nova era exige coerência, firmeza, dedicação. Não se pode servir a dois senhores. Ou se abraça o Cristo, ou se permanece na ilusão da matéria. Lembrai-vos, o bem que deixais de fazer hoje poderá ser o choro que derramareis amanhã. E a oportunidade perdida talvez demore séculos a retornar. O Cristo não está ausente do mundo. Ele caminha convosco, ainda que em silêncio. Inspira vossos passos, fortalece vossas quedas, consola vossas lágrimas. Não penseis que ele ignora os sofrimentos humanos. Ele os sente, os recolhe, os transforma em lições de redenção. Quando vos sentirdes fracos, buscai-o. Quando vos julgardes sozinhos, orai. Quando tudo parecer perdido, lembrai-vos do Horto das Oliveiras e do Mestre que, mesmo em agonia, dizia: Pai, seja feita a tua vontade. A presença de Jesus é luz que jamais se apaga. Filhos da alma, benditos sois por viverdes estes dias gloriosos de mudança. Não vos queixeis das dores. Antes, agradecei por cada lágrima, por cada sacrifício, por cada desafio que vos lapida o espírito para os dias futuros. Guardai a certeza de que nenhuma dor é inútil, nenhum esforço é vão, nenhuma oração se perde. Erguei o estandarte da fé. Perseverai com coragem. Buscai na prática do bem o combustível para vosso espírito. Os céus se abrem. As trombetas da vida nova já tocam. As almas despertas em júbilo se preparam para receber a era do espírito, que já começa a nascer entre as ruínas do velho mundo. A cada passo, a cada atitude, testemunhai o Evangelho. Não vos deixais arrastar pelas vozes da revolta, do egoísmo, da negação. Sois portadores da chama viva do Cristo, sois o fermento da massa, o sal da terra, a esperança de um novo tempo. Que o Senhor da vida vos conceda a serenidade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir vossa missão. Em nome dos espíritos espíritas que vos amam e vos sustentam, deixo-vos o abraço fraterno e rogo a Jesus que vos cubra de bênçãos. Segui em paz, trabalhai com fé e amai, amai sempre, até que o amor seja o idioma universal da humanidade redimida.
São os votos sinceros do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Filhos do meu coração, que a paz do Cristo seja o alicerce e a luz a conduzir-vos neste instante. Que ela se espalhe por vossas casas, por vossas famílias e, sobretudo, por vossos pensamentos, trazendo serenidade onde há aflição e confiança onde a dúvida se fez morada. Hoje me aproximo para vos falar de tempos que já se fazem presentes. Não são mais apenas promessas distantes, nem profecias de eras futuras. É o agora que pede vossa atenção e vossa preparação. As forças que regem a terra, obedecendo ao comando amoroso do Senhor, já estão movendo as peças invisíveis que determinam a vida dos povos e das nações. O Brasil, terra de bênção e compromisso, vive a aproximação de acontecimentos que marcarão profundamente seu destino espiritual. Não virão como castigo, mas como a ação firme e misericordiosa da lei divina, que remove o que está gasto, limpa o que está impuro e devolve brilho ao que foi obscurecido. Já se podem sentir os primeiros sinais. Muitos percebem em si mesmos uma inquietação que não sabem explicar, como se o ar estivesse mais denso e o tempo mais apressado. É o chamado que antecede a mudança. Nesse momento, o cuidado maior deve ser com o medo e com a dispersão, pois ambos enfraquecem a alma e abrem brechas para a confusão. Guardai, portanto, a vigilância sobre o que pensais e sobre o que dizeis, que vossas palavras sejam sementes de paz e não de discórdia, e que vossos pensamentos sejam morada para a confiança, não para a angústia. A purificação se aprofunda, as máscaras começam a cair e o que estava escondido virá à tona. Instituições, relações e estruturas que pareciam sólidas revelarão fragilidades. É o momento em que a luz penetra nos recantos escuros para que nada permaneça oculto. Não vos assusteis diante disso. O que se revela não vem para destruir o bem, mas para libertá-lo das amarras do engano. Com essa claridade nova, muitos experimentarão o despertar da consciência. Ideias antes estranhas se tornarão compreensíveis, e verdades esquecidas se farão presentes no íntimo de cada um. Mas nem todos desejarão abrir os olhos. Alguns preferirão se apegar às velhas formas, ainda que estas já não sustentem a vida nova que chega. Haverá um ponto em que a transformação atingirá intensidade máxima. Será como o trabalho da parturiente. A dor é real, mas é também o prenúncio do nascimento. O que não estiver em sintonia com a missão sagrada do Brasil será afastado para que o país possa cumprir seu papel de coração espiritual do mundo, irradiando fraternidade e esperança a todas as nações. E quando falo de afastamento, refiro-me não apenas a movimentos físicos ou geográficos, mas, sobretudo, espirituais e vibratórios. O Brasil será, por um tempo, como um oásis preservado em meio ao deserto de conflitos que se espalhará pelo globo. As correntes espirituais que o protegem atuarão de modo mais visível, criando um isolamento providencial diante de certas convulsões mundiais. Não será isolamento de indiferença, mas de proteção para que, enquanto muitos povos atravessarem tempestades materiais e morais, a terra do cruzeiro possa manter acesa a chama da fé, do acolhimento e do evangelho vivido. Alguns interpretarão essa separação como abandono do resto do mundo, mas compreendei, é a própria lei divina que recolhe e resguarda aquele que está destinado a sustentar os que tombarem na jornada. Será como se o Senhor recolhesse o Brasil nos seus braços, mantendo-o firme, enquanto outras nações espiarão com mais rigor as escolhas que se afastaram do amor e da justiça. Esse afastamento também se dará no campo das ideias e dos valores. Enquanto muitos povos adotarão caminhos de frieza,
materialismo e desesperança, o Brasil será chamado a cultivar e exportar a esperança, a espiritualidade e a fraternidade como bens preciosos. É nesse cenário que os trabalhadores do Cristo serão convocados com maior empenho, pois a colheita será vasta e o mundo buscará aqui não riquezas minerais, mas riquezas espirituais. Entretanto, não se iludam, a purificação interna também será intensa. O afastamento não é privilégio, é responsabilidade. É preciso que, para ser preservado, o Brasil limpe suas próprias chagas morais, expulse de si o egoísmo, a corrupção e a indiferença, para que a luz que lhe foi confiada brilhe sem mancha. Elevemos juntos o pensamento, filhos do meu coração, que a paz do Cristo seja o alicerce de vossas vidas, e que sua luz ilumine vossos caminhos, que a serenidade invada vossos lares, e a confiança habite em vossos corações. O tempo da mudança já está entre nós. O Brasil, terra escolhida pelo Senhor, vive um momento de transformação profunda. Não é castigo, mas purificação e renovação. Guardai-vos do medo e da distração. Vigiai os pensamentos e as palavras, para que sejam sementes de paz e esperança. As velhas estruturas cairão, mas disso nascerá a luz e a verdade. Muitos despertarão para a consciência, e outros resistirão ao novo que chega. Quando a dor vier, lembrai-vos, é o prenúncio de um novo nascimento. Tudo que não serve será afastado, para que o Brasil possa cumprir sua missão espiritual, brilhando como farol de fraternidade e amor. Este momento trará isolamento espiritual, não de abandono, mas de proteção e cuidado divino. Que o país limpe suas chagas internas, expulsando egoísmo, corrupção e indiferença, para que a luz que carrega brilhe pura e forte. Que cada coração se fortaleça para essa missão e que o Brasil seja um exemplo de fé e esperança para o mundo. Filhos, lembrai-vos, nenhuma tempestade é eterna, e por mais densas que sejam as nuvens, o sol do Cristo jamais deixa de brilhar. Caminhai, pois, com a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Eu vos abençoo em nome de Jesus e vos exorto a permanecerdes firmes, vigilantes e serenos. O que se aproxima não é o fim, mas o início de um tempo novo. Paz e luz. Bezerra de Menezes. Filhos, a intervenção do Cristo no planeta provocará a maior mudança que esse planeta já viu. Os homens tentaram salvar a mensagem do Cristo, mas a mensagem do Cristo é mais poderosa do que todas as armas desenvolvidas pela ignorância do ser. Assim, o mundo dobrará seus joelhos à verdade. O mundo baixará sua cabeça diante dos erros cometidos, e aqueles que já acenderam seus corações, que se libertaram da avareza, que deixaram fluir toda a riqueza que a alma é nos rios da vida por onde percorreu, conseguiram auxiliar para a pacificação dos seres que aqui permanecerão. Cada um mantém os seus olhos abertos, seus ouvidos atentos. A mensagem do Cristo faz libertar todos os seres humanos de todos os seus aguilhões. E com isso, a nova era não é uma era fictícia, nem criada por seres inexistentes, mas trazida pelo próprio Cristo. Avante do movimento Planeta Terra para libertar todos os seus males, de todos os seus medos. O mundo adentra ao ciclo em que a regeneração se fará necessária em cada um. Eis que a hora chegada, eis que o tempo é chegado. Eis que aqueles que têm que fazer, façam. Eis aqueles que têm que aprender. Eis aqueles que precisam estender as mãos, que o façam. Não tenho ilusões. Dias escuros se aproximam da humanidade. Dias de insegurança se aproximam da humanidade. Aqueles que acenderam a fé em seus corações são as velas benditas anunciadas por Nossa Senhora, que auxiliarão os irmãos em sua jornada terrena.
Não temas pela vida, porque já ganhou a vida. Não temas a morte, porque ela é apenas uma porta que se abre para a vida eterna. E eis que o próprio Cristo estará do outro lado da porta e o convidará. Com ele, você se fartará e tranquilizará a sua alma, e verá que a transição do planeta está em curso, dentro e fora dos olhos humanos. A fluidificação das águas, trazidas por Nossa Senhora, dará a cada um, dentro do coração de cada um, a regeneração, uma força em que os irmãos ainda não perceberam, mas a presença desta luz crítica a iluminar os vossos caminhos. Preparem-se, abram os olhos, abram os corações. Todos vão dar-se as mãos e vão juntos caminhar, pois essa é a grande missão da vida para a elevação de todos. A intensa batalha atual será travada dentro da consciência de cada seguidor de Jesus. As turbulências serão internas, com a maior luta sendo contra nossas próprias inclinações negativas, buscando gerenciá-las e direcioná-las para o bem. Mesmo diante de acusações e obstáculos que tentam nos impedir, devemos manter a calma. Não devemos temer aqueles que falam contra nós. Agindo corretamente e confiando no tempo, levaremos a mensagem libertadora da doutrina espírita a diversas nações, conforme nos foi passada pelos espíritos através de Allan Kardec e seus discípulos mais devotados. O movimento está crescendo. Nada pode deter a marcha da doutrina espírita, nem mesmo aqueles que, alegando serem seguidores da palavra do codificador, se levantam para nos atacar com palavras destrutivas, usando a impiedade disfarçada de dedicação à causa. O verdadeiro servidor da verdade permanece fiel, promovendo o bem e aprendendo até mesmo com os erros, evitando repeti-los ou criar novos compromissos negativos. Confie, filhos devotados. Seus passos na terra devem deixar marcas que sirvam de guia para os que virão depois. Nosso compromisso é com Jesus, o amor, e com Allan Kardec, a razão, para que a verdadeira religião domine os corações humanos, restaurando no planeta a era da legítima fraternidade. O Espiritismo está cumprindo seu papel conforme foi codificado. Não nos detenhamos nos obstáculos, mas consideremos a extensão dos benefícios que hoje guiam milhões de vidas em direção ao bem. Não guardemos qualquer ressentimento, nem nos deixemos entristecer ou entibiar quando as forças parecerem diminuídas. Não nos permitamos desanimar, porquanto o nosso é um trabalho pioneiro, a nossa é uma tarefa caracterizada pelo estoicismo. Nossa jornada deve estar assinalada pelo amor, e é natural que ainda não haja lugar para ele entre muitos espíritos que se encontram em níveis de evolução diferentes. Avancemos unidos. O ideal de unificação vem do mundo espiritual para a Terra. Que assim seja. Muita paz, meus filhos. Que o Senhor permaneça conosco são os votos do servidor humílimo e fraternal de sempre. Bezerra.